Nunas, opas, onis, adjumas, adjucis. Tudo bem com vocês? Bom, começa aqui mais uma análise. Dessa vez, se você clicou aqui, você já sabe, porque tá dentro dessa página. Eu vou falar do Rei Eterno. Rei Eterno, meu amor. Rei Eterno, série querida do meu coração. Eu posso falar de várias outras que eu até acho que tem um roteiro melhor. Mas a que tá no coração, a minha preferida, olha, 1 ano e alguma coisa assistindo séries coreanas e nenhuma superou. O Rei Eterno foi a terceira que eu assisti. Tudo começou com Pousando no Amor, depois veio Memórias de Alhambra e depois o Rei Eterno. E olha, não teve jeito. Já assisti, eu estou na 9ª vez assistindo e quantas vezes eu puder eu vou ver de novo. Nossa, Vicky, mas o que tanto você vê nessa série? Bom, eu tenho aqui um tanto de tópicos que senta porque vai ser longo. Qualquer coisa, dá uma pausa, continua, porque uma coisa que eu percebi sobre o Rei Eterno. Como tem muita gente que não gosta, e pelos mais diversos motivos, e tudo bem não gostar, eu não tô aqui para convencer ninguém, mas eu já percebi que quem ama defende. E eu estou no meio desse time. Defendo o final, defendo o chip, tudo ali é lindo. Tudo ali é incrível, de verdade, até o merchan. A vontade que eu fiquei de comer frango, de tomar cerveja com sojo, de tomar... Eu detesto café, eu fiquei com vontade até de tomar aquela bebidinha de café. O merchan é real. E eu comprei a ideia de cima a baixo. Não tem como, eles fazem e eu acredito. Tá tudo certo. Vamos falar sobre os personagens. Eu simplesmente me apaixonei por todo mundo ali. Vilão, mocinho, mocinha, o contra-protagonista. Nossa, é todo... Que elenco! Que coisa linda! Já falei, de vez em quando eu vou puxar a carteirinha do bolso. Eu sou atriz há 30 anos. Eu tenho exatamente de carreira o que o lindíssimo do Woo Do-hwan tem de vida. Ele nasceu 1 mês depois de quando eu fechei diagnóstico. Sou atriz. Quando eu fiz o teste para entrar no grupo de teatro da faculdade, o grupo fechou e eu estava dentro. 1 mês depois, esse lindo que faz 4 personagens, não são só 2, são 4, nascia. Então eu acho que eu entendo um pouquinho do babado. De verdade, quem dá a opinião sem esse embasamento, tudo bem também é válida. Mas eu conheço um pouquinho do negócio, né? E ali todo mundo me cativa. É incrível como esse elenco é bom. Dos menores aos maiores, começando por exemplo pela governanta No. Como ela é incrível, que mulher sensacional. Eu já vi ela fazendo várias outras coisas e nenhum personagem é tão sério no que eu vi como esse. Eu sempre vi ela fazendo comédia, então ela faz umas comédias hilárias também, tipo a participação dela em Waikiki, Bem-vindos ao Waikiki, é muito boa e ali ela tá pra fazer rir. Só que a governanta No, então eu já vou aproveitar e vou... Vocês repararam, se vocês forem dar uma olhadinha na história da Coreia, quando aconteceu a Segunda Guerra e o Japão invadiu a Coreia e tudo aquilo virou um rebosteio, os japoneses pegavam as mulheres coreanas e faziam o que eles chamavam de mulheres de conforto. Eles transformavam em prostituta para os soldados japoneses. E aí, do jeito que ela conta para Teo do que aconteceu com ela, dá a impressão de que quem a resgatou e a levou para o reino da Coreia sabia que ela ia virar uma mulher de conforto se não fosse aquele resgate. Vamos lá. Então, dos menores para os maiores. Eu acho a parte mais fascinante, por incrível que pareça, de tudo ali. É tudo muito legal, mas o enredo do Shin-jae / Hyo-min, né, o menino que foi trocado porque os pais deviam favores ao traidor. Gente, dava uma série por si só. O Kim Kyo-nam é um ator tão fantástico. Eu adorava cada momento em que ele aparecia na tela. Eu queria saber mais sobre aquele personagem. Eu queria saber o que mais aconteceu com aquele menininho. Eu vibrei ontem. Eu estava contando para uma pessoa se ela entendeu essa parte quando... Lá no final! Ah, sim. Esse áudio vai ter spoilers. Qualquer coisa, se você ainda não viu, dá uma pausa. Vai lá, assiste o Rei Eterno e depois volta. Lá no final, quando o Ligon fala para Teo, eu acho que eu entendi porque a gente veio parar aqui. A pessoa já tinha assistido a série 2 vezes e ainda não tinha entendido que a hora que ele joga a bola de beisebol pro menininho que tá com um uniforme de taekwondo ali, é que ele tinha salvado o Shin-jae de
do coma, né? Porque ele é atropelado, certo? Eles falam um acidente de carro, mas na verdade ele é atropelado. E aí no que ele joga, no que o rei segura ele ali conversando, ele fala, nossa, é um acidente, eu tenho que ir lá ligar para uma ambulância, e sai correndo, ele acaba de livrar o menininho do coma. Isso é muito lindo. É maravilhoso, mas vamos voltar ao menininho, que é simplesmente, faz assim, eu vou te pôr lá, e você só vive com essas pessoas, que são que nem a sua mãe e o seu pai, mais tarde nem isso, né, porque ele é colocado lá para viver como um menino rico e depois os pais vão à falência. É incrível o jeito como ele passa, que nem aquela hora que ele e a Teuton no cemitério, que ele conta a história dele para ela, que ele fala, quando eu aparecer você vai vir me dar boas-vindas, eu choro toda vez. Já falei 8 vezes. A hora no final que ele conta, que ele mostra pra mãe o menino em coma, o cara, né, o homem agora em coma, e a mãe entende a história e ela bate nele e ele sai andando, e eu sou capaz de chorar agora contando pra vocês. É lindo demais. Só por isso eu já valia. Ele merece uma série dele. E agora ele está arrasando numa série chamada Irmãs Revolucionárias. Então, quantos palavrões eu puder falar sobre esse moço? Porque ele é muito bom. Ele é ator de teatro, né? Tá explicado. Ator de teatro só traz pra telinha o que já faz no palco. E aí é sempre essa coisa maravilhosa. Que mais? Bom, acho que quem já leu 2 matérias desse site já percebeu que eu sou muito fã de Woo Do-hwan. Ele só é o meu opa supremo porque, além de lindo, lógico, né, pra ser opa, daquele que a gente chama, esse é meu opa, normalmente o cara é bonito, né? Mas só rostinho bonito não me agrada. Se ele não fosse tão bom ator, ele não seria supremo. Mas ele faz Jo-young, um homem sério, estoico, que não ri por qualquer coisa. E ainda assim, ele tem uma intimidade com o rei que ninguém mais tem. Os dois são amigos desde sempre. E aí depois ele faz o atrapalhado, efusivo, um pandinha, um unicórnio, uma criatura fofa, que é o Eun-sop. Ai, que coisa linda. Os dois, um conhecendo o outro, e eu conheço gente que eu tive que convencer que era o mesmo ator. Sim, eu tive que convencer que era o mesmo ator. Aí você fala, nossa, ele faz 2 papéis. Não, ele faz 4 papéis. Porque depois ele faz o Jo-young fazendo que é o Yeon-soo e na verdade se fala An-soo, mas ninguém vai saber de quem eu tô falando. Então, por exemplo, para as pessoas próximas de mim eu tenho que falar Eun-sup. Un-soo, tá, vamos deixar assim. E aí ele faz o An-soo fazendo o Jo-young, só que só pela expressão dos olhinhos daquele moço a gente já sabe que um não é um e o outro não é outro, independente da roupa. Então quando An-soo vai pro Reino da Coreia fazer que é Jo-young, você fala que não é ele, mas não quem está do lado. Aí a gente tem cenas maravilhosas, tipo The Winter's Coming. Aquilo foi muito lindo. E aí a mesma coisa ao contrário, quando o Jo-young tá com a irmãzinha dele. Esse cara não é o meu irmão. Ele tá mais bonito, sorrisinho. Mas ele é um mala. Oi? Sei lá, eu acho que o ponto mais importante, a coisa mais legal que você pode dizer é no episódio final. Aquilo ali é incrível. Aquilo ali eu choro todas as vezes quando ele fala, você vai se matar, ele saca o que o rei vai fazer. E sim, se você não entendeu até agora, o Lee-gon ia se matar. Se ele se excluir da história, tudo fica mais fácil. Outra pessoa vai tomar o lugar como rei. Se ele conseguir voltar antes ainda, ele consegue salvar o próprio pai. Ele ia dar um jeito que ele se excluísse da história. Mas aí Jo-young, a espada indestrutível que está lá desde os 4 anos para defendê-lo. Também podemos falar sobre isso. Simplesmente fala, não, essa é a sua ordem, eu não vou poder acatar. É que ele é lindo, o que ele faz pelo rei é tão incrível que a maior recompensa só pode ser essa. O reizinho agora vai crescer sabendo que ele foi resgatado pelo cara mais corajoso que podia existir na Terra. Então ele não tem mais o crachá de uma mulher corajosíssima, porque agora ele já a conhece, né? A gente já chega nessa parte. Inclusive, existem 2 situações no fandom no mundo. Eu não sei se você já se enfiou nesse meandro, não sei se você foi nesse buraco do coelho, se você seguiu esse coelho em particular. Eu acho que sim, é incentivado pela roteirista que a gente enxergue uma relação mais forte, quiçá romântica, entre o Lee-gon e o Jo-young.
Sim, em vários momentos eu concordo. Eu não sou a super shipper gay do rolê, mas eu concordo que o roteiro e a direção dão vários. Bom, basta dizer que a primeira coisa que o Shin-jae vai perguntar pro Jo-young é: vocês namoram? Não tem como não pensar nisso. O Young fala com uma paixão sobre o Lee-gon. Você pode enxergar como você quiser. De súdito para com seu rei, de alguém que jurou morrer pelo seu rei, e é alguma coisa que alguém de uma república jamais vai entender. Amor de súditos por rei, eu vejo isso de súditos pela rainha da Inglaterra. As pessoas têm realmente um amor de idolatria, como se fosse alguém que pode ser comparado com um deus. Então, se você devota a sua vida para aquela pessoa, faz muito sentido que quem não tem essa conexão não vá compreender ou vai compreender com os seus próprios signos, ou seja, com seus próprios padrões, que o cara só pode ser apaixonado pelo rei, que ali tem um relacionamento romântico. Não sei. Outra coisa, muita gente vê, essa eu acho um pouco menos, eu acho que você tem que olhar com vontade de ver dois homens bonitos pegando, mas Kanjo também é muito forte, ou seja, que o Shin-jae e o Jo-young, nesse momento que o Young é deixado na República da Coreia e que o Shin-jae ajuda ele a investigar, tarará, não sei o que, como ele fica realmente sozinho ali, muita gente vê que pode ter rolado alguma coisa a mais. Esse eu sinceramente não vejo, porque eu acho que os dois são héteros. Pra mim, eles passam a ideia heterossexual e o Shin-jae é apaixonado pelo Tae-woo. Acho um pouco mais difícil, mas obviamente que eu respeito todo mundo. Sem dizer que o Do-won é tão bom que tem gente que gosta da química entre Jo-young e Jo Hyun-soo. Ou seja, o rapaz é tão legal que tem química com ele mesmo. Não, aquela cena final dos dois se abraçando e falando eu quero te ver de novo, a gente vai se ver outra vez, não vai, não sei o que. Aquilo é emocionante. E é ele com ele mesmo e um outro ator com o cabelinho cortado igual. E mais ou menos a mesma altura. E aquilo é lindo. A primeira vez eu chorava tanto quando aqueles dois se despedem, mas eu falei, eles vão se ver de novo. Eles vão se ver de novo. E não, eles não se viram de novo. E eu não lembro mais do Young. Ai, aquilo doeu. Bom, eu já falei de várias cenas que eu adoro. Eu gosto muito da cena em que os Jo se conhecem, porque é hilário. Eu gosto muito de vários momentos. Eu gosto de todas as vezes que o Jami, o truculentão lá, o grandão, só que é um doce da delegacia, aparece. Eu gosto demais dele. Eu acho que ele é uma presença gostosa na tela. Aliás, o relacionamento de todo mundo na delegacia é uma delícia. Eu gosto demais deles. Mas a minha cena favorita é Protejam, ela é a futura rainha da Coreia. Aquilo é simplesmente épico em todos os sentidos. Não é só o adjetivo dos millennials. É épico. Não. É épico. Aquilo é em todos os pontos de uma descrição de um épico. Aquilo checa todos os pontos. Aquilo tem a grandeza, tem a trilha, tem a câmera lenta, tem a fumaça, e imagino que não deve ter tido de fumaça, porque estamos falando de uma rua. Temos a Tae-woo, que já estava esgotadíssima, prestes a cair, depois de toda a coragem que ela demonstrou até ali. De repente ela fala, eu tenho 2 balas, mas paciência, eu vou morrer lutando. Fudeu. Só que aí ela ouve passos do lado de cá também, e cavalo, e helicóptero, e não sei o que. Aquilo é tão bonito. Ele vindo, descendo a espada em todo mundo. Aquilo é muito bem feito. Aquela cena é maravilhosa. Vilões. Vamos lá. Não é um vilão só. A gente normalmente pensa só no Lilin, né? Que eu fico ouvindo que não tem motivação. Ele é filho de uma concubina. Ele é uma pessoa gananciosa. Os vilões são movidos pela ganância. Eles são movidos pela vontade de poder, né? Normalmente. No caso dele não é diferente. Imagina uma pessoa gananciosa que dá o azar, eu tô falando entre aspas, de não ser um filho legítimo, ou seja, ele nunca vai chegar ao trono. De que jeito ele consegue? Só se ele fizer um mal, né? Mas temos outra vilã ali. É só a ganância que a move, mas também porque ela não seria, se ela não fosse atrás, a filha da peixeira, que sobe e vira, né? Ela vira locutora, depois vira âncora de jornal, depois ela vira primeira-ministra, e aí ela quer subir e virar rainha, porque ela é gata o suficiente para atrair o rei. Né? E se fosse um rei um pouco mais suscetível, talvez ela até conseguisse. Eu acho que a ganância move os dois na medida certíssima, né? Na medida em que eles não seriam por esforço próprio. Eles chegaram até onde eles chegaram por esforço próprio, mas a ganância os move a querer fazer mais.
E eu acho que eles têm um final merecidíssimo. Todo mundo, mas como? Não acontece que... Eu não entendo como as pessoas não pegam, não sacam que a única coisa que fazia a primeira-ministra se dobrar era o amor pela mãe dela. Então ela tratava meio assim, né, com as 4 patas, mas ela, nos cascos, como falam, mas ela gostava muito da mãe. E o fim dela é perder a mãe, né? Na hora que a mãe não responde para o que comeu no jantar, gente, significa que a mãe foi trocada por uma contraparte. Então eu acho que é o pior fim possível para ela. Não tem o que, quer dizer, né? O fim antes de ser o fim resetado, como a gente fala, né? E o tio, ele é total movido. Olha quantas pessoas ele mata, muda a vida, troca de lado. Como se o mundo fosse um jogo de xadrez para ele. Movido pela necessidade, pela sede de poder. Então você tem uma pessoa que já não é muito certa da cabeça. Aí você tem uma flauta que pode mexer com universos ali, pode alterar futuro, alterar vidas. Se o fulano não é muito bonzinho da cabeça mesmo, é isso que ele vai querer. Ele quer o poder de ser eterno. Daí o nome da série. Então eu gosto demais dos vilões. Eu não tenho um A pra falar dos vilões. Eu só me incomoda um pouco que as pessoas que não gostam da série gostam só dela. E as motivações dela são bem ruins. Ela não é um modelo de personagem pra ninguém, né? Isso me preocupa um pouco. Outra coisa que eu lembrei agora, nem estava aqui anotado pra falar, mas tem que ser dito. O momento da guerra deles com o Japão. É importante que se diga, a Coreia do Sul e o Japão se detestam. Isso é sabido. E eu tô, vendo um pouco mais a fundo isso agora que eu tô mais apaixonada pela cultura coreana, sul-coreana, por causa das séries. Eu me envolvi completamente. Eu me digo sempre, quando perguntam pra mim o que eu sou em essência, eu sou uma aprendiz, eu gosto de aprender. Toda vez que eu gosto de alguma coisa, eu mergulho naquilo. Porque aquela guerra dos navios no episódio 6 e 7 ali, com o Japão, eu acho aquilo ótimo. Eu tenho que mostrar ele sendo rei. Porque até ali, sobre ele sendo rei, a gente tinha visto ele contando a história da Alice pra um monte de criancinha. Eu acho que tem que mostrar a autoridade dele como rei, a sabedoria que ele tem, a coragem que ele tem. E ele mostrou que ele não tá ali só pra ser enfeite. Porque é um problema que a gente vê, eu pelo menos vejo em dramas coreanos, que a estética fala muito alto. Então eu acho que é um jeito de dizer assim, o rei não é só bonitinho. Ele não é só perfumaria. Não é a primeira-ministra, que é a grande autoridade, e ele é só pra ser, ele é só um manequinzinho ali. Não, ele decide. Talvez tenha havido bebês em um casamento real, mas isso não é o importante. Eu acho que eles criam uma heroína tão fodona, tão incrível, que decidiu ser corajosa em vez de ser princesinha. Isso tem uma força tão grande na vida, talvez, de menininhas que estejam assistindo essa série, em vez de ser a dama em perigo, porque definitivamente a Jeon Tae-woo não é, que não tem o menor sentido no final ela abandonar o pai, a carreira que ela ama, os amigos que ela ama. Gente, ela chora quando ela descobre que o Shin Jae não tá mais lá. Que o núcleo dela, que é uma família ali na delegacia, quando ela descobre que parte dele foi quebrada, ela não vai trocar tudo isso pra ser rainha. Pra ficar sentada no troninho do lado de lá, pra ficar com roupas caras e com joias. Ela jamais faria isso. E eu ia ficar muito brava se esse fosse o final. Eu gosto mais ainda porque ela não se entrega. Porque ela se entrega pra ele, mas não pra vida dele. Porque as mulheres não têm que fazer isso pelo homem. Aquilo de um feminismo incrível. E sinto muito, eu não sei ser diferente. Qualquer mocinha que eu vi se dobrando pra macho até agora, sinto muito, a série pode ser de qualquer lugar, eu não gostei. Ela gosta da carreira dela, ela gosta da vida dela, ela gosta do mundo dela, ela gosta da cama dela. Então eu posso encontrar o meu fofo de vez em quando? Sim. E daí que ele é rei. Eu simplesmente não vou abrir mão dos meus princípios por causa de um homem. E se eles têm a possibilidade de se encontrar todo fim de semana, todo feriado, tanto faz, e além disso ainda conhecer mundos e universos paralelos e tempos diferentes, olha, eu só posso dizer que eu queria a mesma coisa. Durante a semana eu tenho a minha vida e tá tudo bem. Só porque aparecem os dois de mãozinha dada no final, sem aparecer o que recheou aí o meio, não significa, de repente, que não possa ter tido um casamento real com toda a circunstância em algum momento. E que mais?
Eu vou dizer que a única coisa que me fez pensar, poxa, isso podia ter um pouquinho mais de calor humano. Na hora que ele fala assim, a gente vai se ver na quarta-feira, ela fala, aqui no meu mundo não é feriado, no seu é. E ele fala, sim, é o aniversário do rei. Eu queria um pouquinho mais de carinho da parte dela, afinal de contas o aniversário do rei é o aniversário do homem que ela ama. Então isso eu gostaria, mas é um pelinho em ovo, que eu acho que ela podia ter feito uma carinha melhor do que que ela fez. Se alguém precisa me explicar alguma coisa, porque eu perdi a piada, por que o Ligon fica guardando aquele figurino de folhinhas? Aquelas folhas de palmeira, ou sei lá o que quer que seja aquilo. Eles podem ir parar no tempo de Adão e Eva? Tem alguma piada ali que eu perdi? A única coisa que eu quero que alguém me explique é porque é daquelas folhinhas, que ela não quer as folhinhas, ele quer as folhinhas. Alguém me explica as folhinhas. Fora isso, vamos voltar lá. Peraí. Lá no começo, quando ele conhece ela e tá explicando por que ele veio de um mundo diferente, ele explica a dobra no tempo. Ele explica a teoria do Einstein. Ele explica, na verdade, o meu pouquíssimo conhecimento de metafísica, física quântica e de dobra no tempo o tempo todo acontece ao mesmo tempo. Tudo, o presente, o passado e o futuro acontecem agora, nesse exato momento. Então nós vivemos em uma espiral. Então o que está passando no passado, no presente e no futuro vem como se você imaginar a espiral de um caderno. Toda vez que você passa daquele mesmo lado da espiral, você pode estar passando pelo mesmo fato. Então vamos pegar, por exemplo, a hora que ele decide que vai se salvar, mas ele não vai mais deixar cair o crachá, ele não vai mais tocar o alarme, na hora que o Jo-young resolveu ir com ele. Então vamos decidir mudar esse futuro. O Young salvou o menininho, certo? Mas aí, o Young morreu? Não, o Young não morreu. Ele fala, eu precisei voltar, pegar o Young. Como ele levou o Young e um cavalo pro mundo deles, tanto faz, pro momento deles, o tempo deles. De repente ele colocou o Young baleado em cima daquele cavalo lindo, preto, e foi embora para o sol nascente. Não sei, não me importa essa parte. Importa que ele não morreu, a cena é linda. Parece que sim, mas não, o Young não morreu. Ele tá lá vivinho, lendo a história, falando sobre os irmãozinhos dele, agora que os pais se reconciliaram e parará. Tá tudo certo com ele. Ele está vivo. Ele tá ótimo. Aliás, ele está sensacional. Parei. Aí fala assim, mas pera, então como é que ele cresce não tendo sido salvo por alguém que deixou cair o crachá, não indo procurar por ela? Ela fala, quando é o destino, não há coincidências. Então as coisas iam acontecer mais ou menos do mesmo jeito. A diferença é que aquele reizinho não ia ter sido salvo por uma pessoa que derrubou um crachá. Mas, com a flauta inteira, eventualmente ele ia saber que ia cruzar o caminho e ia conhecê-la do mesmo jeito. Foi o que ela disse ali no meio. Tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Toda a desgraça aconteceu mais cedo. As coisas eventualmente acontecem. Por quê? Quando a gente vai passando pela espiral, pelo mesmo lado da espiral, a gente vai passando uma oitava acima. Então, de acordo com a física quântica, a linha do tempo das coisas vai acontecer como tinha que acontecer antes. Só que ela acontece numa oitava diferente. Aquele rei que se salvou já era o rei diferente, ao mesmo tempo que ainda era o rei que foi salvo pelo crachá, vamos dizer assim. Tudo acontece do mesmo jeito. O presente, o passado e o futuro acontecem ao mesmo tempo. Espero ter ajudado. Não, eu vou sugerir que você leia mais sobre isso, mas para mim faz todo sentido com o pouco que eu conheço de física quântica. Então, se a gente simplesmente aceitar que o Ligon que foi para o passado não é o mesmo que o menininho que Young salvou? Sim, mas são 3 Ligons que existem ao mesmo tempo. O Ligon do passado, o Ligon do presente, o Ligon do futuro. Assim como todos nós. Se você assistiu Interestelar, você vai entender. Vai lá, assiste e volta. Se você assistiu Matrix, você vai entender. Vai lá, assiste e volta. E a gente conversa daqui a pouco. O De Volta ao Futuro deu uma simplificada nisso, por exemplo. Você só criou ali o 1985A. Porque ele mudou um momento na história. Nós somos, fomos e seremos ao mesmo tempo. E com eles não é diferente. Pra mim tá muito claro que a roteirista, coisa linda, quem eu sou linda, maravilhosa, incrível e sensacional, que escreveu essa série,
e mais outras tantas maravilhosas, ela certamente estudou um tanto de física quântica e estudou um tanto de teoria da relatividade, de teoria das cordas, de dobra no tempo, porque ela explica lá no começo sobre uma próxima temporada. Eu não sinto a menor falta, pra mim tá tudo explicado, a não ser que eles queiram sim, e mostrar um pouco mais do que aconteceu com essa galera, porque, por exemplo, a Nari conseguia ter esse vislumbre, é que ela era toda bruxinha, né? Ela lia mão, ela reconhecia quando via sua própria contraparte, ela entendia um pouco de teoria do caos, porque ela fala, ué, só pode haver um, olha lá, super Highlander aquela. Porque se você encontra sua contraparte, um dos dois vai ter que morrer. É isso, é assim que funciona. Ela é incrível, eu gosto demais da Nari. Ah, o menininho do ioiô. Gente, o menininho do ioiô, pra mim, pelo menos, é o próprio tempo. Ele é um senhor do tempo. Ele fala que ele pode ir para os dois lados. Ele fala, eu ajudo a derrotar o inimigo. Ele é a personificação do tempo e do espaço, na minha humilde opinião. Ele é senhor de todos os momentos. Vocês reparam que depois ele cresce e ele aparece naquela turminha que tá fazendo bullying com o Shinji, que eles estão passando na frente da academia e o Shinji é o único que olha pra ela e fala, nossa, olha aquela mulher. Ele tá entre os formandos da marinha na turma da marinha do Ligon. Então ele meio que junta todo mundo. E isso faz muito sentido, pelo menos na minha cabeça. Ajudei? Espero que tenha ajudado. Quem já gostava da série, espero que continue gostando. Pra quem não gosta, espero ter feito você ficar com vontade de assistir. Olha, pra mim é 10 de 10, porque a maior nota que eu posso dar é 10. Qual é o potencial de assistir de novo? A gente só vai dar 5 coraçõezinhos nesse site, mas se eu já vi 8 vezes, já estou na 9ª, eu acho que você devia dar essa chance. Agora eu quero ler a sua opinião, escreve aí embaixo. O que é que você gosta, o que é que você não gosta, se você concorda comigo e principalmente se você discorda. Vou adorar ler. Valeu, um beijo, annyeong!